Senhor, estamos diante da sua santa palavra. Fala conosco, apesar do instrumento, ó Deus. Fala com as nossas vidas nessa tarde, no nome santo de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 12 até o verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Verso 14 agora. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Irmãos, é verdade que nós estamos vivendo tempos bastante complicados, não é mesmo? Ontem, saí aqui do culto da manhã, tive que ir ao mercado fazer algumas compras, e uma fila enorme, não é? Como é de costume aí, aos domingos, no horário do almoço, a fila do mercado muito grande. Eu estava ali aguardando, né, para ser atendido, e então uma jovem senhora, muito agitada, muito atribulada, conversando com todo mundo na fila, e ela me abordou ali naquele momento também, falando que havia 2 meses que não saía de casa, que ela estava trancada dentro do seu lar, e que estava com muito medo de, não ela pegar o vírus, né, a Covid-19, mas ela pegar, mas passar para os seus filhos, e porventura talvez eles virem a morrer. E ela falou assim, olha, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo que meus filhos morram. E ela falou, olha, eu estou à base de remédio controlado, e estou muito preocupado e com muito medo. E aquilo ali me fez refletir um pouquinho, que eu creio que é um pouco do sentimento dessa nossa geração, não é? É o sentimento dessa nossa época, um sentimento de apreensão, de medo, de pavor, de ansiedade, não é? Nós estamos como que com medo de que, como que as coisas vão ficar, o que vai acontecer, de que forma as coisas vão acontecer, não é? Estamos preocupados com a economia, estamos preocupados com o emprego, com o trabalho, estamos preocupados com tantas coisas. Mas o que eu vim aqui anunciar nessa tarde para o meu coração, para o nosso coração, é que, irmãos, não importa o que aconteça, nós, cristãos, somos sempre conduzidos em triunfo, em glória e em vitória. Nós somos sempre conduzidos pelos braços de Deus, por intermédio de Cristo, a grande vitória, o grande triunfo do Evangelho. E algo que é espetacular e assombroso em nossos dias, são cristãos que servem a esse Cristo e a esse Deus com medo, preocupados a ponto de estarem muito temerosos, não querer sair do seu lar. Eu não sei se essa mulher que me abordou era cristã ou não, eu não tive tempo de conversar com ela, mas a verdade é que muitos de nós, cristãos, que carregamos este evangelho, essa mensagem, essa boa nova de salvação, de restauração, de reconciliação, de poder e de vitória, nós estamos com medo, entrincheirados, trancafiados, e trancafiados não por uma porta de madeira, mas estamos trancafiados em nós mesmos. É impressionante o volume de informações, porventura informações desconectadas, que são passadas para nós, e como nós damos mais ouvidos e vozes a essa mensagem do que a palavra de Deus. Mas eu venho afirmar que nós
somos triunfantes, mais do que vencedores, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos levantar essa bandeira, a bandeira do Evangelho. Sair dessas trincheiras que nós mesmos construímos para nós. Isso é impressionante. Não foi o mundo que construiu essa barreira. Nós mesmos nos acovardamos, demos passos para trás e agora estamos entrincheirados nos nossos próprios medos, nos nossos próprios receios, nos nossos próprios temores. Mas chegou a hora, irmãos, de nós nos levantarmos e mostrarmos ao mundo o verdadeiro poder desse Evangelho que nos conduz em triunfo. Ora, como seremos encontrados como os bons soldados de Cristo se estamos com medo, escondidos? Não, chegou a hora de nós mostrarmos que apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar dos medos que enfrentamos, apesar dos problemas que nós enfrentamos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e que as pessoas também podem ser mais do que vencedoras em Cristo Jesus, se receberem, acolherem, abraçarem e viverem essa mensagem. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na verdade, essa pequena perícope que nós pegamos aqui, Paulo está iniciando a apologética do seu ministério, a defesa do seu ministério. Porque em Corinto, uma igreja que o próprio Paulo havia plantado, ali havia adentrado alguns falsos mestres, principalmente judaizantes, que estavam dizendo que Paulo não era lá esse apóstolo que ele dizia ser, não. Paulo, ele não tinha retórica muito boa, Paulo não era um muito bom pregador, ele não era um bom expositor, porque no mundo grego, eles valorizavam muito a oratória. E Paulo, ele preferiu chegar aos Coríntios com uma mensagem de um crucificado, o Salvador, o Messias, na forma de pregação. E é por isso que ele vai dizer lá que a pregação é loucura para os que creem, porque era considerado um discurso fraco e pequeno. Ao mesmo tempo, Paulo havia advertido a igreja de Corinto severamente. Se nós conhecemos a primeira carta aos Coríntios, não é verdade? Paulo, ele traz uma disciplina dura sobre a igreja de Corinto. Então, meio que o relacionamento entre Paulo e os coríntios estava um pouco arranhado. E os próprios coríntios estavam começando a cair nessa conversa dos falsos mestres. Será que Paulo, de fato, era um verdadeiro apóstolo? Afinal de contas, ele adentra pelas cidades e é apedrejado. Ele, quando vai pregar numa sinagoga, ele é expulso. Ele já foi preso tantas vezes. E ele prega de uma forma não tão eloquente assim. Será que esse homem é um verdadeiro apóstolo de Cristo? Então Paulo aqui inicia a sua apologética em defesa, não de si mesmo, mas da mensagem que ele carrega. E ele diz no verso 12, olha, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho, uma porta se me abriu. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque na verdade Paulo havia ido até aquela cidade para se encontrar com Tito. E ele chegou lá e Tito não estava. E Tito havia levado exatamente a carta aos Coríntios. Então ele pensou o seguinte, olha, se Tito não está aqui, a coisa em Corinto realmente está feia. Pior do que eu imaginei. Então Paulo diz, olha, apesar dessa porta se ter aberto, apesar disso proporcionar ali o tempo, pouco tempo que eu fiquei ali em Troade, de ter pregado o Evangelho, talvez algumas pessoas terem se convertido, eu não fiquei tranquilo em meu coração, porque eu não encontrei com Tito que trazia notícia dos coríntios. Lembre-se, irmãos, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não é? Não tinha Facebook. Então, ele tinha que esperar Tito vir com a mensagem. Então, Paulo nos mostra aqui uma preocupação incrível com a igreja de Corinto, a ponto dele não ficar tranquilo e não ficar seguro. Ele estava preocupado. Será que os coríntios estão acreditando realmente nisso? Que o meu ministério como apóstolo é um fracasso? Será que eles estão crendo nisso mesmo? Que aquela mensagem que eu plantei ali, será que ela vai por água abaixo? E Paulo nos mostra, através da sua preocupação,
Que o Evangelho, a vida cristã, não é só mar de rosas. É uma vida triunfante, é uma vida gloriosa, mas é uma vida cheia de lutas, desafios e dificuldades. E nem sempre aquilo que nós olhamos com os nossos olhos e pensamos assim: olha, esta pessoa é um sucesso, esta pessoa é muito bem sucedida, esta pessoa é uma pessoa que tem intimidade com Deus porque tudo que ela faz dá certo. Cuidado, porque pode ser o contrário. Muitas vezes, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais dificuldades se aproximam, mais afronta, mais luta, mais problema. E é sobre isso que Paulo está dizendo, sobre a sua fidelidade em anunciar a mensagem de Cristo àquelas nações. E ele foi rejeitado, e ele foi apedrejado, ele foi expulso, ele foi preso. Então, se nós hoje mesmo, irmão, se nós olhássemos para um homem como Paulo, como julgaríamos o seu ministério? Nós, como igreja, olhando para Paulo, e ele vindo e dando o seu testemunho, contando as suas experiências, como será que nós, hoje, igreja, julgaríamos o ministério desse apóstolo? Olha, fui a tal cidade, fui preso, fui pregar em outra igreja, fui expulso, trancaram a igreja, me expulsaram de lá. Outra cidade, eu fui apedrejado quase até a morte, me largaram quase como morto na beirada da estrada. Será que esse homem é de fato um homem de Deus? E não é isso que muitas vezes falam conosco? Você vai tanto na igreja, você ora tanto, você busca tanto, você lê tanto a Bíblia, você fala tanto de Deus, e isso e aquilo, mas onde está o seu Deus? Eu olho para a sua vida, é só problema, é só dificuldade, é só empecilho. Que Deus é esse que você serve, que não te livra na hora da calamidade? E Paulo estava enfrentando exatamente essa situação de um confronto daquilo que aparentemente era o sucesso ou o fracasso do seu ministério e da sua vida cristã. E Paulo ele vem enterrar uma pedra sobre esse assunto, dizendo que, olha, não é nada disso que compõe o sucesso ou o fracasso, ou a bem-aventurança da vida cristã, não tem nada a ver com isso. E ele inicia o verso 14 dizendo: graças a Deus, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E aqui Paulo ele está pintando um quadro muito bem visto na sociedade daquela época. Paulo está falando de um acontecimento real. Quando um exército romano vitorioso adentrava pelas portas da cidade, e o general romano, o general vitorioso, ia à frente daquela comitiva de vitoriosos, mulheres lançando pétalas e mais pétalas de flores e de rosas e outras flores perfumadas, e aquele general adentrando pela cidade, pelos corredores, multidão do lado direito, multidão do lado esquerdo, o seu exército vitorioso vindo atrás com suas armaduras, com suas coroas de louros, adentrando pelas portas da cidade vitoriosos, e atrás os despojados, os vencidos, os derrotados, os humilhados. Músicas eram cantadas, e aqueles que foram derrotados sabiam que o final daquele cortejo, o final daquela comitiva que estava adentrando a cidade, o final era uma praça onde eles seriam mortos. Então, do que Paulo está falando? Paulo está anunciando que nós, igreja, nós, por meio de Cristo, pela vontade de Deus, Ele sempre nos conduz em triunfo, em todas as circunstâncias, em todos os aspectos, de todas as formas. Nós sempre estamos adentrando por essa cidade, e nós sempre estamos sendo aclamados, não por causa de nós, porque aqui há uma pequena diferença. Nós não somos vitoriosos em nós mesmos, mas aqui quem é o vitorioso, quem é o Senhor que é o vencedor,
é Cristo. Ele é o único vitorioso. Ele é a figura que Paulo pinta aqui neste quadro, desse general romano que está adentrando a cidade. Cristo, o crucificado, o ressuscitado, o glorioso, adentrando sempre, sempre, sempre triunfante e vitorioso por onde quer que ele passa. E atrás de Cristo vem nós, a igreja, mas nós, os vencidos, porque Deus também nos venceu. Deus venceu a nossa rebelião, Deus venceu o nosso pecado, Deus venceu esse nosso coração pecaminoso. Deus lutou contra nós e nos venceu. Só que nós somos rendidos a Ele porque somos aqueles que foram escolhidos por Ele. Então Ele nos acolhe, Ele nos ama, e nós podemos agora viver essa vida de triunfo nele mesmo e para a sua própria glória. Você crê nisso? Mas nós fomos vencidos por Cristo. Ele é o único vencedor. É por isso que a palavra de Deus nos diz, o próprio Paulo escrevendo aos Romanos, que nós somos mais do que vencedores. Porque quem lutou toda a guerra foi Cristo. Quem cumpriu toda a obediência foi Cristo. Quem morreu na cruz e pagou os preços pelos nossos pecados foi Cristo. Quem nos chamou, quem nos regenerou, quem nos salvou e quem nos sustenta e quem persevera conosco é Cristo. De modo que sem Cristo nós nada podemos fazer. Por isso o grande vitorioso é Cristo. E por isso que através de Cristo nós sempre, irmãos, sempre vivemos em triunfo. Não importa se aquilo que nós estamos fazendo em nome dele, a nossos olhos, está dando certo ou não. Porque aos olhos de Deus, sempre está dando tudo certo. Porque sempre está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus está sempre cumprindo os seus planos, os seus decretos e os seus propósitos. Deus nunca é frustrado. Deus nunca é derrotado. Nós, com a nossa limitação, a nossa fragilidade, nós, através das nossas imperfeições, nós pensamos que em determinada situação nós perdemos. Nós fomos fracassados. Nós fomos derrotados. Mas aos olhos de Deus, nunca. Se estamos seguindo a esse Cristo, seguindo a Jesus, se estamos percorrendo este caminho com Ele, nós estamos sempre e somos sempre vitoriosos. E isso não tem nada a ver com essa mensagem, é bom fazer esse contraste, que é pregada aí fora, né, de que eu nasci para ser cabeça e não cauda, tudo que eu fizer vai dar certo, não é? Tudo, onde eu pôr a mão, Deus vai prosperar, não é nada disso. Paulo está indo muito além disso. Paulo está dizendo aqui, olha, é verdade, eu fui apedrejado, mas eu estava em triunfo. É verdade, eu fui preso, mas eu estava em triunfo. É verdade, eu fui expulso, mas eu estava em triunfo. É verdade, Coríntios, olha, eu cheguei aí e vocês mesmos, a princípio, depois me rejeitaram, mas eu ainda estava em triunfo. E Deus estava me conduzindo em triunfo. E nós, como igreja do Senhor hoje, em pleno século 21, podemos dizer a mesma coisa. Aos olhos do mundo, nós muitas vezes somos fracassados, derrotados, limitados, mas Deus sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Sempre. E então, ele usa outra metáfora dessa grande entrada triunfal do exército romano, adentrando pelas portas da cidade, sendo celebrado, e ele diz, olha, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Ou seja, quando havia essa entrada triunfal, aquele perfume que era exalado pelas flores que eram jogadas por aquelas mulheres, é claro que para o exército que estava vitorioso, aquilo era cheiro, um perfume
de vitória, de glória. Nós vencemos, nós conquistamos, nós fomos ao campo de batalha e saímos vitoriosos. Mas para os que foram derrotados, que estavam lá atrás, aqueles que foram humilhados, eles sabiam que ao sentir aquele aroma, aquele cheiro, eles seriam mortos em praça pública. Por isso que Paulo diz, olha, nós somos o bom perfume de Cristo. A mensagem que nós carregamos é sempre o bom perfume de Cristo. Mas, tem um porém, para aqueles que recebem essa mensagem e vivem essa mensagem, é cheiro de vida. Mas para aqueles que rejeitam essa mensagem e abandonam essa mensagem, é cheiro de morte. É a mesma mensagem. Para uns, vida. Para outros, morte. Então, se nós seguimos a Cristo, vivemos por Cristo e para a sua própria glória, esse perfume do Evangelho para nós é cheiro de vida, de triunfo e de glória. Mas se nós rejeitamos essa mensagem, abandonamos essa mensagem, rejeitamos essa mensagem, é cheiro de morte. A mesma mensagem. E lá em Isaías, no capítulo 55, os versos 10 e 11, a palavra de Deus diz assim, olha, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Não voltará para mim vazia. Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus nunca volta vazia. E nós incorporamos um pensamento assim, olha, nós evangelizamos, nós pregamos, nós ensinamos. Se a pessoa aceitou a mensagem, é porque ela de fato prosperou, ela voltou. Mas se uma pessoa, ou enfim, um determinado grupo de pessoas não aceitou essa palavra, essa mensagem, é porque na verdade nós fracassamos. Está errado. A palavra de Deus sempre produz os seus efeitos, sempre. Seja para salvar, para prosperar, para abençoar, para reconciliar, para restaurar, seja para condenar, seja para ceifar. Deus diz, olha, a minha palavra não volta vazia, ela é lançada. Pode ter certeza de uma coisa, ela volta para mim, de acordo com o desígnio que eu mesmo preparei para ela. Ela vai voltar. Ela nunca volta vazia. Nós não temos, irmãos, que nos preocuparmos com os efeitos do Evangelho. O resultado é com Deus. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com resultados do que em viver uma vida segundo a palavra de Deus em obediência. Preocupemo-nos antes com a obediência, preocupemo-nos antes em viver segundo as Escrituras e deixemos todo o resultado com Deus. Se nós fomos vitoriosos aos olhos humanos, glória a Deus. Se nós formos derrotados, glória a Deus da mesma forma. Porque em Cristo nós sempre somos conduzidos em triunfo. Então, quer nós percamos, quer nós vençamos, sempre a glória é de Deus. E sempre Deus cumpriu os seus propósitos. Por isso que nós não temos que nos preocupar em si com o resultado. É óbvio que nós oramos por cura e queremos cura. É óbvio que nós oramos para Deus curar a nossa família, tratar a nossa família, restaurar a nossa família. É óbvio que nós oramos por um emprego, por uma promoção. É óbvio que nós vamos orar para Deus abençoar a nossa casa e a nossa família. E nós esperamos que Deus façamos, e Deus faz, porque Ele é bondoso e Ele é misericordioso. Mas se Deus não fizer, ainda assim, nós sempre somos conduzidos em triunfo para a glória de Deus. Nós não vivemos, irmãos, de resultados. Resultados são importantes. Resultados são bons. Nós devemos nos preocupar com isso, mas não exclusivamente com isso. Nós chegamos a Deus não exigindo dele resultados. Olha, Deus, olha o meu esforço.
olha, Senhor, olha o quanto eu tenho orado, o quanto eu tenho buscado, o quanto eu tenho sofrido. Não é assim que nós nos achegamos diante de Deus. Porque a boa mão de Deus nos dá muito além daquilo que nós merecemos. Muito além. Para pensar na sua vida e veja se tudo que você tem, você merece. Veja se tudo aquilo que você conquistou, você merece isso tudo. Será que você merece todas as bênçãos que Deus tem te dado? E você, se fizer um exame sincero do seu coração, você vai chegar à conclusão de que não merece. Nem estar vivo aqui e agora, respirando. Quanto mais com saúde, quanto mais com prosperidade, quanto mais com alegria no coração. Por isso, nós temos que muitas vezes mudar um pouquinho a nossa visão daquilo que é de Deus e que não é de Deus. Será que eu estou seguindo esse caminho e ele é de Deus, mas aparentemente está dando, eu estou obedecendo, eu estou sendo fiel, mas aparentemente está dando tudo errado. Será que é de Deus? Será que eu tenho pecado? Ora, Paulo vai nos mostrar que se mantermos a nossa fidelidade à palavra e a Cristo, mesmo que aparentemente estejamos perdendo ou fracassando, está tudo dando certo. Estamos sendo conduzidos em triunfo, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à pandemia, em meio à crise econômica, não importa. Deus conduz a sua igreja, os seus eleitos, sempre em triunfo nesse mundo, sempre. Sempre. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, ela separa, ela rasga você por dentro, ela faz separação de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Essa palavra é viva, é poderosa, ela traz transformação, mas também ela traz a condenação daqueles que rejeitam essa palavra, daqueles que abandonam essa verdade. Então, o resultado, irmãos, está nas mãos do Senhor. Nós não sabemos o que vai ser do final dessa pandemia, se é que vai ter um final, porque a gente não sabe mais o que vai acontecer ou não. Nós não sabemos como será a economia a nível mundial. Nós não sabemos como será a educação dos nossos filhos nesse mundo. E nós que temos filhos pequenos, nos preocupamos com isso. Como que vai ser isso aí agora? Nós não sabemos como serão as reuniões das nossas igrejas. Como que vamos lidar com isso? Nós não sabemos de nada disso, mas de uma coisa nós podemos ter certeza absoluta, que é Deus, por meio de Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Então chegou a hora da igreja, os eleitos, os salvos, nós, mostrarmos a nossa cara e levarmos essa mensagem ao mundo inteiro. Não é a hora, irmãos, da gente recuar, da gente olhar para trás, não é hora de ficar vivendo de forma nostálgica olha o que Deus fez lá no passado. Isso é bom recordar o que Deus fez, mas Deus pode fazer agora, através da minha, da sua, da nossa vida. Deus pode fazer muito mais, basta que nós levantemos a espada, que é a palavra de Deus, embracemos o escudo da fé e vamos em frente. Que isso? A igreja com medo? Não, irmãos, a igreja, ela é corajosa, porque ela sabe que apesar desse mundo caído, corrompido, irmãos, sempre foi. O mundo sempre foi caído, desde a queda, não é? Sempre foi corrompido. O jogo político sempre existiu. Crises e crises financeiras sempre assolaram o mundo, mas a igreja continua caminhando, a igreja continua avançando, a igreja continua pregando, e você faz parte dessa história hoje. Você faz parte disso. Eu faço parte. E o bastão da mensagem do Evangelho foi passada para nós. O que nós vamos fazer com ele?
É nossa obrigação agora pegar o bastão que nos foi passado e correr com ele até o próximo alvo. Como Paulo está aqui escrevendo. Olha, é verdade, eu fui apedrejado, quase morri. É verdade, olha, eu fui preso, mas eu continuei, eu perseverei. Eu continuei, eu fui lá pregar, me expulsaram, eu fui na outra sinagoga, me apedrejaram, eu fui na outra, fui preso. Mas eu perseverei e continuei, e Deus foi deixando as suas sementes e os seus frutos, e o reino foi crescendo. E, irmãos, esse reino cresceu tanto que chegou aqui até nós, hoje. E nós estamos pregando essa mensagem e lendo essa mensagem. Para concluir e aplicar, algumas aplicações para nós. Primeiro, é que os resultados de fato estão nas mãos de Deus. Nós temos que nos preocupar com a nossa fidelidade. Viver vidas santas, piedosas, segundo a palavra de Deus, em obediência à Escritura. Vamos deixar o resultado na mão de Deus. Vamos orar por resultados, vamos clamar a Deus, vamos pedir, vamos implorar, tudo bem. Mas vamos deixar Deus ser Deus. Isso é uma contradição de termos, não é? Mas muitas vezes nós não deixamos Deus ser Deus. Nós oramos a Deus e queremos ensinar a Deus a fazer o que Ele tem que fazer. E Deus está dizendo assim, aquietem-se, acalmem, e sabei que eu sou Deus, eu sou o Senhor. Eu sei o que eu estou fazendo. Vamos deixar os resultados com Deus. Vamos nos esforçar e nos contentar em sermos fiéis à sua palavra. Vamos orar, vamos evangelizar, vamos pregar, vamos obedecer, vamos viver vidas santas e corretas. E é impressionante como hoje parece que houve um afrouxamento, vamos dizer assim, da santidade da igreja. Escândalos atrás de escândalos, atrás de escândalos. Sabemos que as profecias estão se cumprindo, é verdade. A apostasia, não é? Os escândalos devem acontecer, como o próprio Senhor Jesus diz claramente. É necessário que aconteçam, mas que não venha por nós, mas que não sejamos nós. Vamos nos esforçar, irmãos, vamos lutar, vamos ser santos como Deus é santo, vamos obedecer a sua palavra, sejamos evangelhos vivos andando por esse mundo. O sucesso para Deus está na fidelidade e não apenas nos resultados. Negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 10, a outra única igreja que não é criticada por Jesus, não é? A igreja de Esmirna. O que ele diz para essa pobre e pequena e quase que indefensável igreja? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E por último, nós temos que ter a certeza de que em Cristo, sim, nós somos mais do que vencedores. Nós somos vitoriosos em Cristo. Nós vivemos uma vida de triunfo. Só de termos sido resgatados do império das trevas e termos sido trazidos para o reino do Filho do seu amor, nós somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos. Não há motivo de desespero, de ansiedade, de angústia. É claro que você pode ficar assim por um momento, uma situação, óbvio que ficamos, e ficamos de verdade. Somos carne e osso, não é assim que dizemos, né? Então uma situação vem sobre nós e nós nos abatemos, ficamos tristes, choramos, ficamos entristecidos, mas não permanecemos nesse estado. Antes lutamos em favor de Cristo e do seu Evangelho. Lá em Apocalipse, no capítulo 17, também Apocalipse, mas lá no capítulo 17, verso 14, diz assim, olha, pelejarão, eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Quem pelejará? O falso profeta, a besta e o anticristo. E os seus seguidores, não é? E o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão também, olha só o texto bíblico. Cristo vence, mas vencerão
também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com Ele. Cristo vence, mas os chamados, os eleitos e os fiéis vencem também com Ele. Glória a Deus e aleluia. Somos nós, a igreja. Por isso, irmãos, que saiamos daqui nessa tarde com o coração transbordando de alegria. Ora, nós vivemos em triunfo para a glória de Deus. Não somos daqueles que olham para trás. Nós somos daqueles que avançam, que perseveram, que continuam. Nós somos aqueles que, apesar das dificuldades e dos problemas, nós continuamos avançando, caminhando e vivendo para a glória de Deus. Que não sejamos e não vejamos acontecer na nossa geração de uma igreja inteira recuar e se entrincheirar. Pelo contrário, que nós possamos, como aqueles mártires do passado, não é? Que precisavam até mesmo ter as suas línguas cortadas, porque na hora do martírio eles elevavam a voz em canções e oração a Deus. E num coliseu lotado com mais de 70 mil pessoas, enquanto aquelas pessoas iam lá para ver homens, mulheres, crianças e idosos serem devorados por feras, o que eles viam na verdade era um culto a Deus com aroma agradável. Que nós tomemos esses, não somente esses, mas tantos outros exemplos, e continuemos perseverantes, confiantes em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, obrigado a Deus pela sua palavra, pela sua mensagem. Obrigado, meu Deus, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, e apesar das nossas lutas e das nossas dificuldades, nós somos sempre, ó Deus, conduzidos em triunfo para a glória do Seu nome. Sabemos, ó Deus, que um dia toda dor, toda lágrima, toda tristeza, toda angústia irá cessar. Sabemos que um dia, ó Deus, o sol não mais nos castigará, porque Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele venceu, Ele é vencedor, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós somos os Seus chamados, os Seus eleitos, não porque merecemos, mas porque aprove assim o Senhor amar pecadores